Olá a todos! A partir deste vídeo, iremos iniciar o 16º volume das publicações de Freud. Agradeço a todos que estão acompanhando, curtindo e comentando. Convido aqueles que não se inscreveram a se inscreverem para ajudar a manter o canal e para que eu possa continuar postando conteúdos como esse. Bem, o título do vídeo de hoje é Conferência 16, Psicanálise e Psiquiatria. Senhoras e senhores, alegra-me vê-los novamente no início do novo ano acadêmico para uma retomada de nossas discussões. No ano passado, falei-lhes de como a psicanálise aborda as parapraxias e os sonhos. Este ano gostaria de conduzi-los à compreensão dos fenômenos da neurose que, conforme logo verificarão, têm muitas coisas em comum com ambos. Devo, porém, adverti-los antecipadamente de que não poderei oferecer-lhes este ano, em relação a mim, a mesma situação do ano passado. Naquela época fiz questão de jamais dar um passo sem estar de acordo com o julgamento dos senhores. Foram muitas as coisas que debati com os senhores e dei acolhida às suas objeções. De fato, reconheci-os e ao seu senso comum como fator decisivo. Isto, contudo, não é mais possível, e por uma razão simples: as parapraxias e os sonhos não são fenômenos desconhecidos dos senhores. Poderíamos dizer que os senhores tinham ou facilmente podiam obter tanta experiência acerca dos mesmos quanto eu. Entretanto, a área dos fenômenos da neurose lhes é desconhecida, de vez que os senhores não são médicos, têm qualquer acesso a eles que não seja por intermédio daquilo que tenho a dizer-lhes, e de que serve o melhor raciocínio se este não está acompanhado da familiaridade com o conteúdo daquilo que se ajuíza. Os senhores não devem, porém, tomar essa advertência minha no sentido de que eu proponha dar-lhes conferências dogmáticas e insista em seu crédito irrestrito. Um equívoco desse far-me-ia grave injustiça. Não desejo suscitar convicção, desejo estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Se, em decorrência da falta de conhecimento do material, os senhores não estão em condições de emitir um julgamento, não deveriam nem acreditar nem rejeitar, deveriam ouvir atentamente e permitir que atue nos senhores aquilo que lhes digo. Não é tão fácil adquirir convicções, ou, se estas são alcançadas facilmente, logo se revelam sem valor e incapazes de resistência. A única pessoa que tem direito de possuir uma convicção é alguém que, como eu, tenha trabalhado por muitos anos o mesmo material e que, assim agindo, tenha tido por si próprio as mesmas e surpreendentes experiências. De que servem, então, na esfera do intelecto, essas convicções súbitas, essas conversões relâmpago, essas rejeições instantâneas?
não está claro que o coup de foudre, amor à primeira vista, deriva de esfera bem diferente da esfera das emoções, nem mesmo dos nossos pacientes exigimos que devem convencer-se da verdade da psicanálise no tratamento ou aderir a ela. Tal atitude frequentemente levanta nossas suspeitas. A atitude que neles achamos mais desejável é a de um benévolo ceticismo. Assim também, os senhores devem esforçar-se por deixar que os pontos de vista psicanalíticos amadureçam tranquilamente nos senhores, junto com a visão popular ou psiquiátrica, até surgir a oportunidade de ambas se influenciarem reciprocamente, de uma competir com a outra e de se aliarem no rumo de uma conclusão. Por outro lado, não devem de modo algum supor que aquilo que lhes apresento como conceito psicanalítico seja um sistema especulativo. Pelo contrário, é empírico, seja uma expressão direta das observações, seja um processo consistente em trabalhá-las exaustivamente. Se esse trabalho exaustivo foi executado de uma maneira adequada e fundamentada, isto se verá no decorrer de futuros progressos da ciência e realmente posso afirmar sem jactância, após um período de quase 25 anos e tendo atingido uma idade razoavelmente avançada, que essas observações são o resultado de um trabalho especialmente difícil, intensivo e aprofundado. Frequentemente tive a impressão de que nossos opositores relutavam em levar em conta essa origem de nossas teses, como se pensassem que se tratava apenas de noções determinadas subjetivamente, às quais qualquer um podia opor outras de sua própria escolha. Essa conduta dos nossos opositores não me é completamente compreensível. Talvez se deva ao fato de que, como médico, habitualmente se tem tão pouco contato com pacientes neuróticos e se presta tão pouca atenção ao que dizem esses pacientes que não se pode imaginar a possibilidade de que se possa derivar algo de valioso de suas comunicações, isto é, a possibilidade de efetuar acuradas observações a respeito delas. Valho-me desta oportunidade para assegurar-lhes que no decorrer destas conferências permitirei muito pouca controvérsia, especialmente com algumas pessoas. Individualmente, nunca pude convencer-me da verdade da máxima segundo a qual a controvérsia é a mãe de todas as coisas. Penso que deriva dos sofistas gregos e, como eles, peca por supervalorizar a dialética. Parece-me, ao contrário, que aquilo que se conhece como controvérsia científica é,
na totalidade muito improdutivo, além do fato de quase sempre ser conduzido segundo motivos altamente pessoais. Até há alguns anos eu podia gabar-me de apenas uma vez haver-me envolvido numa disputa científica regular com um único pesquisador, Lowenfeld, de Munique. Terminou por nos tornarmos amigos e o somos até o dia de hoje. Não repeti, porém, a experiência por muito tempo, pois não tinha certeza de que o resultado viesse a ser o mesmo. Ora, os senhores concluirão sem dúvida que uma rejeição como esta de todas as discussões por escrito demonstra um elevado grau de inacessibilidade a objeções, de obstinação ou, para usar um termo científico, coloquial e educado, de apego às ideias próprias. Verhandtheit. Gostaria de dizer em resposta que, porquanto, após trabalho tão árduo, chegou-se a adquirir uma convicção, ao mesmo tempo adquiriu-se um certo direito de manter esta convicção com alguma tenacidade. Também posso declarar que no transcorrer do meu trabalho tenho modificado minhas opiniões em alguns pontos importantes, tenho-as alterado e substituído por outras novas e, em todas essas ocasiões, naturalmente tornei isto público. E o resultado dessa sinceridade, algumas pessoas jamais tomaram conhecimento de quaisquer de minhas autocorreções e continuam até hoje a criticar-me por hipóteses que para mim há muito cessaram de ter o mesmo significado. Outros me reprovam justamente por essas modificações e por causa delas consideram-me indigno de confiança. Naturalmente, uma pessoa que, vez por outra, mudou de opinião, não merece absolutamente nenhum crédito, pois tornou tudo tão demasiadamente provável que as últimas afirmações também podem ser equivocadas. Mas uma pessoa que inflexivelmente manteve o que uma vez afirmou, ou que não pôde de relance ser persuadida a abandoná-lo, deve naturalmente ser aferrada às ideias próprias, ou teimosa, que se pode fazer frente a essas objeções contraditórias dos críticos, senão permanecer como se é e conduzir-se de acordo com o julgamento próprio. Estou resolvido a agir assim, e não me impedirei de modificar ou retirar qualquer uma de minhas teorias, sempre que a progressão da experiência possa exigi-lo, com referência a descobertas fundamentais. Até o momento atual, nada tenho a modificar. Espero que isto venha a manter-se verdadeiro no futuro. Vou apresentar-lhes, portanto, a visão psicanalítica dos fenômenos da neurose. Para isto, parece que o melhor plano consistiria em começarmos por estabelecer uma conexão com os fenômenos de que já tratamos, tanto pela causa da analogia como do contraste,
e começarei expondo uma ação sintomática que vi muitas pessoas executarem durante minhas horas de consulta. Nós, analistas, não podemos fazer muita coisa para conseguir que as pessoas que vêm até nós em nosso consultório nos exponham em um quarto de hora os sofrimentos de toda uma vida. Nosso conhecimento mais profundo nos dificulta dar o tipo de opinião emitida por um outro médico. Abre aspas, não há problema com o senhor, fecha aspas, a qual se acrescenta o conselho, abre aspas, o senhor deveria providenciar um tratamento hidropático brando, fecha aspas. Um de meus colegas, quando lhe perguntaram o que fazia com seus pacientes que vinham consultar, encolheu os ombros e respondeu, abre aspas, eu lhes aplico uma multa de tantas e tantas kronen por uma inútil perda de tempo, fecha aspas. Assim, os senhores não se surpreenderão ao ouvir que, mesmo no caso de psicanalistas muito ocupados, suas horas de atendimento não costumam ser muito animadas. A porta simples entre minha sala de espera e a sala de atendimento e a de tratamento, mandei fazê-la dupla e revestida de feltro. Não pode haver dúvidas a respeito do propósito desse arranjo. Ora, repetidamente acontece uma pessoa que estava na sala de espera e que manda entrar, deixar de fechar a porta atrás de si e quase sempre deixar ambas as portas abertas. Tão logo percebo esse fato, insisto com o paciente ou a paciente num tom mais propriamente inamistoso para que volte e corrija a omissão, ainda que a pessoa questão seja um cavalheiro elegantemente trajado ou uma senhora da alta sociedade. Isto dá impressão de rigorismo desnecessário. Às vezes também tenho-me colocado em situação absurda fazendo este pedido quando se verifica depois tratar-se de uma pessoa que não pode por si mesmo tocar na maçaneta da porta. E se alivia-se alguém em sua companhia poupar dessa necessidade, mas na maioria dos casos tenho agido com acerto, pois todo aquele que se conduz dessa forma e deixa aberta a porta entre a sala de espera e a sala de consulta de um médico é mal educado e merece uma recepção inamistosa. Não tomem, contudo, partido nesta questão, sem terem ouvido o restante, pois esse descuido por parte do paciente apenas acontece quando esteve sozinho na sala de espera e, portanto, deixou atrás de si uma sala vazia. Jamais acontece no caso de outras pessoas que lhes sejam estranhas terem estado esperando com ele. Nesse último caso, sabe muito bem que é de seu interesse que sua conversa com o médico não seja ouvida secretamente e nunca deixa de fechar cuidadosamente as duas portas. Assim, a omissão do paciente não é determinada pelo acaso ou por falta de propósito, e na realidade ela não é destituída de importância, pois, conforme verificamos
elucida a atitude de recém-chegado para com o médico. O paciente é mais uma da grande multidão que tem um desejo insaciável de autoridade, mudança, que deseja ser ofuscado e intimidado. Ele pode ter perguntado pelo telefone sobre a hora em que mais facilmente poderia conseguir uma entrevista. Havia formado para si a imagem de uma multidão de pessoas procurando ajuda, como a multidão do lado de fora de uma das filiais de Julius Mein. E então entra em uma sala de espera vazia e principalmente mobiliada com extrema modéstia e fica chocado. Ele tem de fazer o médico pagar pelo respeito supérfluo que tencionava oferecer-lhe. É assim que deixa de fechar a porta entre a sala de espera e a sala de consulta. O que quer dizer ao médico por essa conduta sua é, abre aspas, então não há ninguém e provavelmente não virá ninguém enquanto eu estiver aqui, fecha aspas. Ele se conduziria de forma igualmente descortês e desrespeitosa durante a consulta se sua arrogância não recebesse uma dura repreensão logo no começo. A análise dessa pequena ação sintomática não lhes diz nada que já não soubessem antes. A tese de que ela não é uma ação casual, mas teve um motivo, um sentido e uma intenção que se localiza num contexto mental específico e que informa, mediante uma pequena indicação, acerca de um processo mental mais importante. Mais que tudo, porém, essa ação sintomática lhes revela que o processo assim indicado era inconsciente para a consciência da pessoa que executou essa ação, de vez que nenhum dos pacientes que deixou as duas portas abertas teria conseguido admitir por meio dessa omissão que desejasse demonstrar tal desrespeito. Alguns deles provavelmente ter-se-iam apercebido de determinada sensação de desapontamento ao penetrarem na sala de espera vazia, mas a conexão entre esta impressão e a ação sintomática que se seguiu, por certo, permaneceu desconhecida de sua consciência. Após essa pequena análise de uma ação sintomática, passaremos agora à observação de uma paciente. Escolhi esta observação porque está vívida em minha memória e também por poder ser relatada em tempo relativamente breve. Determinada quantidade de detalhes torna-se imprescindível num relato desta espécie. Um jovem oficial de regresso a casa, em período de uma breve licença, pediu-me que tomasse em tratamento sua sogra, que, embora nas circunstâncias mais felizes, estava amargurando sua própria vida e as vidas de seus parentes com uma ideia absurda. Foi assim que vim a conhecer uma senhora bem conservada, 53 anos, de natureza amável e simples, que me narrou sem relutância a seguinte história.
Ela morava no campo, vivia num casamento feliz com seu marido, diretor de uma grande fábrica. Não tinha senão como elogiar a afetuosa solicitude do marido. Há 30 anos se haviam casado por amor e desde então jamais tinha havido qualquer problema, discórdia ou motivo para ciúmes. Seus 2 filhos estavam bem casados. Seu marido e pai destes, compenetrado de suas obrigações, ainda não pensava em aposentar-se. Um ano antes, ela recebera uma carta anônima acusando seu excelente marido de um caso amoroso com uma jovem, e o resultado foi incrível e para ela ininteligível. Foi que ela imediatamente acreditou na carta e desde então sua felicidade foi destruída. O curso dos acontecimentos em maiores detalhes é mais ou menos este. Ela tinha uma empregada doméstica com quem costumava, talvez com frequência excessiva, ter conversas íntimas. Esta moça perseguia uma outra com certa hostilidade positivamente maldosa, porque esta outra havia progredido muito mais na vida, embora não fosse de origem mais elevada. Em vez de dedicar-se ao serviço doméstico, esta moça tinha conseguido concluir um curso comercial e ingressado na fábrica e, em consequência da falta de pessoal devido ao fato de elementos da organização fabril serem requisitados para o serviço militar, foi promovida a uma boa posição. Agora morava na própria fábrica, mantinha relacionamento social com todos os senhores e realmente tratavam-na por Fraulein. A moça que tivera menos sucesso na vida naturalmente estava pronta a repetir todos os tipos de maldades para com a antiga colega de escola. Certo dia, essa senhora teve um diálogo com a empregada a respeito de um cavalheiro que tinha estado com elas, que se sabia não estar vivendo com a esposa e estar tendo um caso amoroso com outra mulher. Ela não sabia como foi que aconteceu, mas de repente disse, abre aspas, a coisa mais terrível que poderia acontecer-me era eu saber que meu querido esposo também estivesse tendo um caso, fecha aspas. No dia seguinte, recebia uma carta anônima pelo correio, a qual, como que por mágica, dava-lhe justamente esta informação, escrita com letra disfarçada. Concluiu, provavelmente com acerto, que a carta era obra de empregada maldosa, de vez que apontava como amante do marido a jovem a quem a serviçal perseguia com seu ódio. Embora imediatamente compreendesse a intriga e tivesse visto em muitos casos ocorridos no lugar onde vivia, com pouco crédito merecem tais denúncias covardes. O que aconteceu, todavia, foi que a carta abateu-a instantaneamente. Ficou terrivelmente excitada, mandou chamar prontamente seu marido e acusou-o violentamente. Seu marido não fez caso da acusação e agiu da melhor forma possível. Chamou o médico da família, que era também o médico da fábrica, que se esforçou por apaziguar a infeliz senhora. A conduta subsequente de ambos foi inteiramente sensata. A doméstica foi despedida, mas a suposta rival não.
Desde então, a paciente se havia tranquilizado por períodos, repetidamente a ponto de não acreditar mais no conteúdo da carta anônima, porém nunca completamente, nunca definitivamente. Bastava-lhe ouvir mencionarem o nome da jovem senhora ou encontrá-la na rua para nela desencadear um novo ataque de desconfiança, dor e acusações. Este é, pois, o caso clínico dessa excelente senhora. Não se requeria muita experiência psiquiátrica para compreender que, em contraste com outros neuróticos, ela estava dando uma descrição por demais acentuada de seu caso, que ela estava, por assim dizer, dissimulando, e que realmente jamais deixara de acreditar na acusação contida na carta anônima. Que atitude, portanto, um psiquiatra adotará em um caso de doença como este? Já sabemos como ele se conduziria frente à ação sintomática do paciente que deixa de fechar a porta da sala de consulta. Ele declara que se trata de evento casual, sem interesse psicológico, com o qual não tem a maior preocupação. Este procedimento, contudo, não pode ser mantido no caso da doença dessa mulher ciumenta. A ação sintomática parece ser uma questão irrelevante, mas o sintoma se impõe à nossa atenção como questão importante. Acompanha-se de intenso sofrimento subjetivo e, como fato objetivo, ameaça a vida em comum de uma família. Constitui, pois, um assunto de inegável interesse psiquiátrico. O psiquiatra começará por procurar caracterizar o sintoma por meio de algum aspecto essencial. A ideia com que a mulher se atormenta não pode ser em si chamada de absurda. De fato, ocorre senhores casados de certa idade terem casos amorosos com mocinhas. Existe, porém, algo mais a este respeito que é absurdo e difícil de entender. A paciente não possuía absolutamente nenhum outro motivo para acreditar que seu marido afetuoso e leal pertencesse a essa outra classe, aliás, nada rara de maridos, a não ser o que se afirmava na carta anônima. Ela sabia que esse documento não tinha qualquer valor de prova e podia dar uma explicação satisfatória sobre a origem da mesma. Portanto, devia ser capaz de dizer a si mesma que não tinha qualquer fundamento para o seu ciúme, e ela realmente o fez. Apesar disso, sofria tanto, contudo, como se julgasse esse ciúme totalmente justificado. Ideias desse tipo, inacessíveis a argumentos lógicos baseados na realidade, são, segundo o consenso geral, descritas como delírios. A boa senhora, portanto, estava sofrendo de delírios de ciúme. Este é, sem dúvida, o aspecto essencial deste caso mórbido. Depois de estabelecido este primeiro ponto, nosso interesse psiquiátrico se torna até mais vívido, se não se pode eliminar um delírio mediante uma referência à realidade. Então, sem dúvida, ele não se originou da realidade. De onde mais ter se originado? Existem delírios dos mais variados conteúdos.
porque neste caso se trata justamente do delírio de ciúme? Em que tipo de pessoas atuam os delírios e, especialmente, os delírios de ciúme? Gostaríamos de ouvir o que o psiquiatra tem a dizer a este respeito, mas, neste ponto, ele nos deixa em apuros. Considera apenas uma das nossas perguntas e investigará a história familiar da mulher e talvez nos dará sua resposta, abre aspas. Os delírios aparecem em pessoas em cujas famílias tenham ocorrido repetidamente outros distúrbios psíquicos semelhantes, fecha aspas. Em outros termos, se essa mulher desenvolveu um delírio, estava predisposta a ele por transmissão hereditária. Sem dúvida, isso já é alguma coisa, mas é tudo o que queremos saber? Foi isso a única coisa que contribuiu para a causação da doença? Devemos contentar-nos com supor tratar-se de algo sem importância, indiferente ou de um capricho, ou que não se pode explicar se o delírio de ciúme aparece de preferência algum outro tipo? E deveríamos entender a assertiva da predominância da influência hereditária também, num sentido negativo que não importa quais experiências a mente dessa mulher tivesse encontrado, ela estaria destinada mais cedo ou mais tarde a vir a apresentar um delírio? Os senhores desejarão saber por que razão a psiquiatria científica não nos dará outras informações? Minha resposta aos senhores, contudo, é, abre aspas, ele é um trapaceiro que dá mais do que tem, fecha aspas. O psiquiatra não sabe como lançar mais luz sobre um caso como este. Ele deve contentar-se com um diagnóstico e um prognóstico incerto, apesar de uma grande quantidade de experiências, e com sua evolução futura. Pode a psicanálise, porém, ir além em um caso deste? Sim, ela realmente pode. Espero conseguir mostrar-lhes que, mesmo num caso assim tão difícil de abordar, ela pode descobrir algo que possibilite uma primeira compreensão. E antes de mais nada, eu atrairia a atenção dos senhores para o detalhe notório de que a própria paciente positivamente provocou a carta anônima, tendo agora dado apoio a seu delírio ao informar a empregada intrigante no dia anterior que lhe causaria maior infelicidade se seu marido tivesse um caso amoroso com uma jovem. Assim, primeiro, ela incute na empregada a ideia de enviar a carta anônima. O delírio, então, adquire certa independência da carta. Já estivera presente na paciente sob a forma de medo, ou era um desejo? Acrescentemos a isto as outras pequenas indicações obtidas em apenas 2 sessões analíticas. A paciente, na realidade, conduziu-se de maneira bastante não cooperativa quando, após haver contado sua história, perguntei-lhe por seus outros pensamentos, ideias e lembranças. Disse que não lhe ocorria nada à mente
que já me havia dito tudo, e depois de 2 sessões, a tentativa de tratamento comigo realmente teve de ser interrompida, pois declarou que já se sentia bem e estava segura de que a ideia patológica não retornaria. Naturalmente, ela disse isto apenas devido à sua resistência e ao receio da continuação da análise. Não obstante, durante essas 2 sessões, fez algumas observações que permitiriam e realmente exigiriam uma interpretação especial. E essa interpretação lançou viva luz sobre a gênese de seu delírio de ciúme. Ela própria estava intensamente apaixonada por um homem jovem, pelo mesmo genro que a persuadira a procurar-me na qualidade de paciente. Ela mesma nada sabia, ou talvez sabia muito pouco dessa paixão. No relacionamento familiar que existia entre ambos, era fácil essa afeição apaixonada disfarçar-se como afeição inocente. Depois de todas as nossas experiências em outras situações, não nos é difícil tatear os caminhos da vida mental dessa honrada esposa e digna mãe de 53 anos. Estando apaixonada dessa maneira, uma coisa assim tão monstruosa e impossível não podia tornar-se consciente. Permaneceu, porém, existindo, e ainda que continuasse inconsciente, exercia grande pressão. Algo havia de acontecer, um alívio tinha de ser buscado, e a mitigação mais fácil surgiu, sem dúvida, através do mecanismo do deslocamento, que desempenhou seu papel de modo tão regular na produção do ciúme delirante. Se ao menos não somente ela, a senhora idosa, estivesse apaixonada por um homem jovem, mas também seu idoso marido estivesse mantendo um caso amoroso com uma jovem, então sua consciência se aliviaria do peso de sua infidelidade. A fantasia da infidelidade de seu esposo agiu assim como uma compressa fria em sua ferida ardente. O amor que ela própria obrigava não se lhe tornara consciente. Está escrito obrigava, mas eu acho que é abrigava. Porém, seu reflexo especular que lhe deu tal vantagem agora se tornou consciente como uma obsessão e um delírio. Naturalmente, nenhum argumento em contrário podia surtir qualquer efeito, pois o argumento era dirigido contra a imagem especular e não contra a imagem original que deu à outra sua força e que permanecia oculta, inviolável no inconsciente. Vamos reunir agora aquilo que esta tentativa de psicanálise, curta e detida como foi, trouxe à luz para uma compreensão deste caso, supondo naturalmente que nossas investigações tenham sido efetuadas corretamente, o que não posso aqui submeter ao julgamento dos senhores. Em primeiro lugar, o delírio deixou de ser absurdo ou ininteligível, tinha um sentido, tinha motivos fundamentados e ajustou-se ao contexto de uma experiência emocional da paciente. Em segundo lugar, o delírio era necessário como reação a um processo mental inconsciente que inferimos de outras
indicações, e foi justamente a esta conexão que deveu seu caráter delirante e sua resistência a todo ataque lógico e realista. Esse delírio era em si, de certa maneira, desejado, uma espécie de consolação. Em terceiro lugar, o fato de o delírio vir a ser precisamente o delírio de ciúme e não de outro tipo estava inequivocamente determinado pela experiência que está por trás da doença. Naturalmente, os senhores se recordarão de que, no dia anterior, ela havia dito à empregada intrigante que a coisa mais terrível que lhe podia acontecer seria a infidelidade do marido. E os senhores não deixarão de perceber as duas importantes analogias entre este caso e a ação sintomática que analisamos. A explicação do seu sentido ou intenção e sua relação com algo inconsciente envolvido na situação. Por certo, isso não responde a todas as perguntas que poderíamos fazer em relação a este caso. Pelo contrário, o caso suscita outros problemas. Alguns, em geral, ainda não se tornaram solúveis e outros não poderiam ser solucionados devido a existirem circunstâncias especiais desfavoráveis. Por exemplo, por que essa mulher que estava vivendo um casamento feliz apaixonou-se por seu genro? E por que o alívio que teria sido possível de outras maneiras tomou a forma dessa imagem especular, dessa projeção de seu estado em seu marido? Os senhores não devem pensar que é ocioso ou inútil levantar tais questões. Já possuímos algum material à nossa disposição que possivelmente poderia servir para respondê-las. A senhora estava em uma idade crítica na qual as necessidades sexuais da mulher sofrem um aumento súbito e indesejado. Isto por si só poderia responder pelo evento, ou ainda pode ter ocorrido que seu excelente e fiel esposo há alguns anos não estivesse mais gozando da capacidade sexual que essa mulher bem conservada requeria para sua satisfação. A experiência nos demonstrou que são precisamente homens numa situação assim cuja fidelidade pode consequentemente ser tida como certa que se distinguem por tratarem suas esposas com ternura incomum e por mostrarem especial paciência para com os problemas nervosos delas. Ou ainda não pode deixar de ter significação o fato de o objeto de seu amor patogênico ser justamente o jovem marido de uma de suas filhas. Um poderoso vínculo erótico com uma filha que remonta aos primórdios da constituição sexual da mãe, às vezes encontra forma de sobreviver numa transformação dessa ordem. Com referência a isto, posso talvez recordar-lhes que a relação entre sogra e genro tem sido considerada desde as épocas mais remotas da raça humana como relação particularmente embaraçosa e que entre tribos primitivas deu origem a regulamentações e evitações tabu muito poderosas.
A relação a miúde é extravagante pelos padrões civilizados, tanto em sentido positivo como negativo. Qual desses três fatores tornou-se atuante no caso em questão? Ou se dois deles, ou se talvez todos os três vieram juntos? Verdadeiramente não lhes posso dizer. Isso, contudo, é só porque não me foi possível continuar a análise do caso além das 2 sessões. Verifico agora, senhores, que lhes venho falando de muitas coisas e os senhores não estão preparados para entendê-las. Assim procedi para fazer a comparação entre a psiquiatria e a psicanálise. Existe, porém, uma coisa que posso perguntar-lhes agora. Observaram algum sinal de contradição entre elas? A psiquiatria não emprega os métodos técnicos da psicanálise, toca superficialmente qualquer inferência acerca do conteúdo do delírio e, ao apontar para a hereditariedade, dá-nos uma etiologia geral e remonta, em vez de indicar primeiro as causas mais especiais e próximas. Mas existe uma contradição, uma oposição nisso? Não é o caso de uma suplementar a outra? O fator hereditário contradiz a importância da experiência? Ambas as coisas não se combinam da maneira mais efetiva? Os senhores assegurarão não existir nada na natureza do trabalho psiquiátrico que possa opor-se à investigação psicanalítica. O que se opõe à psicanálise não é a psiquiatria, mas os psiquiatras. A psicanálise relaciona-se com a psiquiatria aproximadamente como a histologia se relaciona com a anatomia. Uma estuda as formas externas dos órgãos, a outra estuda sua estruturação em tecidos e células. Não é fácil imaginar uma contradição entre essas duas espécies de estudo, sendo um a continuação do outro. Atualmente, como sabem, a anatomia é considerada por nós como fundamento da medicina científica. Houve, todavia, época em que era tão proibido dissecar um cadáver humano a fim de descobrir a estrutura interna do corpo, como hoje parece ser o exercício da psicanálise, esclarecer acerca do mecanismo interno da mente. É de se esperar que, em futuro não muito distante, perceber-se-á que uma psiquiatria cientificamente fundamentada não será possível sem um sólido conhecimento dos processos inconscientes profundos da vida mental. Talvez a psicanálise, sempre tão atacada, tenha, porém, entre os senhores amigos que se regozijarão se ela puder legitimar-se num outro sentido, no aspecto terapêutico. Como sabem, nossa terapia psiquiátrica, até o momento atual, não é capaz de influenciar os delírios. Será possível, talvez, que a psicanálise possa fazê-lo graças à sua compreensão profunda do mecanismo desses sintomas? Não, senhores, não pode. Ela é tão impotente, pelo menos por enquanto,
contra esses males quanto qualquer outra forma de terapia. Nós podemos compreender, na verdade, o que ocorreu na paciente. No entanto, não temos meios de fazer com que a paciente mesma o compreenda. Os senhores ouviram como fui incapaz de prosseguir com a análise desse delírio além de um simples começo. Estariam os senhores dispostos a afirmar por isso que uma análise de tais casos deve ser rejeitada porque é infrutífera? Penso que não. Temos o direito, ou melhor, a obrigação, de efetuar nossa pesquisa sem considerar qualquer efeito benéfico imediato. No fim, não sabemos dizer onde nem quando cada pequena parcela de conhecimento se transformará em poder, e também em poder terapêutico, ainda que a psicanálise se mostrasse tão ineficaz em qualquer outra forma de doença nervosa e psíquica como se mostra ineficaz nos delírios, estaria plenamente justificada como insubstituível instrumento de investigação científica. É verdade que nesse caso não estaríamos em condições de exercê-la. O material humano com o qual procuramos aprender, que vive, tem sua vontade própria e precisa ter motivos para cooperar em nosso trabalho, se afastaria de nós. Portanto, permitam-me finalizar meus comentários de hoje informando-lhes que existem extensos grupos de distúrbios nervosos nos quais a transformação do nosso melhor entendimento em poder terapêutico realmente se efetivou e que nessas doenças às quais é difícil o acesso por outros meios, obtemos, sob condições favoráveis, êxitos que não são superados por nenhum outro meio na área da medicina interna.